Quem é José Reinoldo Rosenbrock? José Reinoldo é aquele que vai continuar correndo atrás da notícia como correu durante os 64 anos. Nasci em Brusque, uma cidade muito querida, como é querida Timbó, Rodeio também. E minha infância iniciou em Brusque, depois papai foi construir uma igreja em Rio Negrinho, nós fomos para lá, voltamos para Brusque. Estudei durante vários anos no Colégio Santo Antônio, das Irmãs da Divina Providência em Brusque. Estudei também num colégio em São Lugero, no sul do estado. Trabalhei numa indústria têxtil com 14 anos em Brusque, depois ajudei o papai. Fomos para São Paulo, retornamos, mas em São Paulo é que bateu a ideia de procurar fazer imprensa. Eu comprava diariamente o jornal Folha de São Paulo, no bairro Vila Maria, em São Paulo, e lia aquilo lá. E aí sempre ia no cinema no centro de São Paulo. E um dia passando na Avenida Ipiranga, olhei lá, tá aqui Folhas de São Paulo. Entrei lá e perguntei, o que fazem aqui? Aqui nós fazemos jornal. E aí fui me informar como é que era feito o jornal e quem poderia fazer. Aí me disseram, o senhor tem que fazer um curso de jornalista. Eu digo, onde faz? Ah, na faculdade tal. Aí fui lá na faculdade, o diretor disse, não, mas o senhor tem que fazer vestibular. Eu digo, mas não posso escutar as aulas. É, mas o senhor tem que ficar ali fora escutando. O senhor não pode entrar aqui porque os alunos aqui fizeram vestibular. E aí me interessei, voltei para Brusque. E aí comecei a trabalhar na rádio de Gaspar, trabalhei 1 ou 2 meses como locutor. E voltava de Brusque para Gaspar? Não, morei em Gaspar. E aí fui trabalhar em Brusque e de Brusque depois eu fui trabalhar em Tubarão, onde inovei na rádio. Escutava as estações do Rio, São Paulo, de Porto Alegre, gravava e redigia as notícias que eles estavam divulgando para ser divulgado na rádio. Na época era só notícia de fora? Só notícia de fora. E tinha lá um cidadão que era muito interessado em jornalismo, chamado César Machado. Ele com o irmão Agilmar se dedicavam a essa atividade de jornalismo. Eles publicavam as notícias da cidade e eu colhia do Brasil. Passado isso, eu vim para Blumenau, trabalhar na Rádio Clube, a PRC4, que foi a primeira emissora do estado, e aí me deram uma lambreta para fazer reportagem, o que acontecia na cidade. Tinha um jornal ao meio-dia chamado Marcha do Tempo e à noite tinha o Repórter Catarinense. E durante o dia o que acontecia de anormal, a gente ia com a lambreta e fazia pelo telefone, transmitindo para a Rádio Clube. E você ficou conhecido na cidade pelo cara da lambretinha? Fiquei conhecido em Brusque, era em Blumenau, mas em Blumenau, Brusque, Pomerode, Indaial, Timbó, tinha sempre. Era a única emissora que tinha. Depois é que apareceu a Rádio Nereu Ramos, apareceu a Rádio Difusora e outras emissoras. E nisso, trabalhando na Rádio Clube, abriu a televisão por iniciativa dos senhores Wilson Melro, Flávio Rosa e Caetano Deck Figueiredo. Aí fui para a televisão. Que foi a primeira TV? A primeira televisão no estado, a TV Coligadas, onde o jornalismo era chefiado por um professor de jornalismo chamado Nestor Fedrizzi, que veio do Rio Grande do Sul. Aí houve o deslanche, né? A gente começou na televisão com um filme negativo mudo. Se alguém souber disso, não existe mais. Hoje tem o VT e é facílimo para gravar. A televisão transmite de qualquer lugar. Naquele tempo, não. Tinha aqui uma maquininha, gravar o filme com a filmadora e revelar o filme. E aí aproveitei também, fiz alguns cursos de jornalismo junto à Universidade do Paraná, recorrendo àqueles ensinamentos que eu escutava lá em São Paulo no curso de jornalismo, meio escondidinho lá numa sala, mas escutava. Como é que foi implantar a TV Coligadas ali? Parece que teve um período experimental, vocês fizeram uma transmissão. A primeira transmissão e mostrada de filmes que a TV Coligadas fez foi quando a Vera Fischer foi Miss Brasil. Ela desembarcou em Itajaí. Aliás, eu posso dizer o seguinte, pela rádio, eu fui o primeiro a entrevistá-la dentro do avião. Eu subi pela escada do avião, encontrei a Vera lá dentro e entrevistei.
E no trajeto de Itajaí a Blumenau foi todo filmado. E a chegada dela, as cidades pararam todas, né? Itajaí parou, Ilhota parou, Gaspar parou. Blumenau, a população foi toda para a Rua 15 para receber a Vera Fischer. Virou feriado. Virou um feriado. E os sinos batiam nas igrejas. Os sinos batiam nas igrejas. Semis na época era mais importante. Exatamente. E foi filmada a chegada dela. E esse filme foi passado à noite na TV Coligadas, direto do Morro do Cachorro, onde estão os transmissores. Não tinha como transmitir da emissora? Não, da TV ainda não tinha. E por que tinha que ir lá para cima? Lá montaram um sistema de mostragem de filme, né, de máquina para rodar o filme, e quem narrou o filme foi um cidadão que tinha sido contratado pela TV, vindo de Criciúma. E todos viram aquilo. Muito obrigada a todos vocês. Isso precisou acontecer dessa forma para ir mais rápido para o ar? Para ir mais rápido para o ar, porque na TV que fica na Getúlio Vargas não deu para apresentar. Não tinha exibidor de filme. O filme teve que ser revelado, teve que ser rebobinado e mostrado lá do alto do morro. Então foi quase um tempo recorde. Exatamente, exatamente. E quanto tempo ficou em caráter experimental a TV? Ela ficou alguns dias, até que veio a autorização. E ela passou a operar normalmente, né? E transmitia qual rede? Transmitia a Globo, né? Inclusive, naquela época, as novelas que a Globo apresentava em São Paulo e no Rio, tinha uma equipe da TV Coligadas em São Paulo que gravava em VT e mandava por avião para Blumenau. Chegava uns dias depois, então? Chegava 1 ou 2 dias depois em Blumenau. E aí era exibido. É por isso que na época tinha aquela história de repetir o capítulo um dia? Às vezes tinha que repetir porque não tinha chegado o capítulo novo. Como era o jornalismo da TV Coligadas nos primeiros anos? Olha, nos primeiros anos era filme negativo mudo, tinha os apresentadores Carlos Braga Miller, o Charles Weber, que era de Joinville, tinha o José Schreiber, tinha o jornal falado Hering, o telejornal Hering, e tinha o repórter Garcia. No repórter Garcia, quem apresentava era o José Schreiber, ele aparecia na TV. Eu era FQ, fora de quadro, eu lia as notícias quando aparecia um slide ou um filme. Era repórter Garcia por causa de uma empresa com esse nome que tinha na cidade. Tinha a empresa industrial Garcia e a companhia Hering. A companhia Hering, o jornal era às 7 horas da noite e o da Garcia era às 9h30 da noite. Como era o trabalho de vocês na rua, assim? Olha, nós saíamos com o motorista, né, num veículo, o cinegrafista e o repórter. Apesar de ser filme negativo mudo, que não tinha voz, nós tínhamos uma câmera Canon, que tinha sido trazida dos Estados Unidos, que dava para gravar, mas nunca dava certo o que o filme mostrava com aquilo que você estava narrando. Então a gente filmava, negativo mudo, depois positivava, e o repórter lá dentro do jornal Garcia, ou então no repórter Garcia, fazia a narração daquele filme. E às vezes não dava sincronia com o que estava passando. Às vezes não. Muitos anos, né? Foi dessa forma, né? Olha, até a chegada da RBS foi assim. A chegada da RBS foi em? Foi em 80, né? 80. A RBS trouxe o VT. E esse, então, melhorou sensivelmente. A cidade já tinha equipe para fazer televisão quando chegou a TV Coligadas aqui? Veio pessoas do Rio Grande do Sul para a parte técnica, veio técnico do Rio Grande, veio do Paraná, veio professor no jornalismo, veio apresentadoras do Paraná, mas aqui tinha a Lani Wirth e também a Siman, a Valmira Siman. As duas se apresentavam também. E vocês tinham então uma programação local fora o jornalismo? Tinha a programação dos jornais, tinha a programação da tarde, né, que era um programa feminino que era apresentado. Com auditório? Tinha auditório aos domingos. Aos domingos tinha um auditório, inclusive, com aquele questionamento para uma pessoa que respondia sobre um assunto para ganhar uma determinada quantia em dinheiro. E você chegou a apresentar também? Depois, quando a RBS adquiriu, aí cheguei a apresentar o repórter Garcia, enquanto que o outro jornal era apresentado por outro apresentador, o Braga Miller, continuou apresentando o telejornal Hering
e eu apresentava o Garcia. E aí tinha a coluna social pelo cronista Carlos Miller, já falecido ele. Foi a primeira TV do estado, TV era uma novidade aqui. Sim. Vocês eram como artistas, não? Era conhecido como artista, né? E teve uma Copa do Mundo que o Brasil venceu e se fez uma transmissão da Rua 15 de Novembro com o cabo da câmera indo lá da TV, mais ou menos 100 metros até na Rua 15 de Novembro, entrevistando as pessoas festejando a conquista da Copa do Mundo. E aí deslanchou, né? Depois abriu o Jornal de Santa Catarina, eu fui chefiar a reportagem. Vocês cobriam outras regiões do estado? Porque você disse que demorava a revelar o filme. Nós tínhamos sucursal em Florianópolis, tinha sucursal em Lages, tinha sucursal em Joinville e Chapecó. Eles mandavam o filme, era revelado, secado, e aí a gente assistia para ver o que tinha, vinha a informação em texto para a gente colocar o texto apresentando o filme e o locutor no estúdio lendo o texto. E às vezes demorava muitos dias, então um fato que acontecia assim de imediato, No caso do Jornal de Santa Catarina, houve uma vez um engavetamento de trem em Volta Grande, município de Concórdia. Naquele tempo tinha o trem lá entre Marcelino Ramos, Capinzal, Hervaldo Oeste, Videira e Porto União. Hoje não tem mais. E teve um engavetamento de trem. Isso aconteceu uma sexta-feira. Nós só conseguimos receber a foto na segunda-feira de madrugada. Ainda parando o ônibus da Reunidas em Ascurra antes de chegar em Blumenau. E na TV também tinha essas coberturas longe? Tinha, ia cinegrafista. Você se lembra de alguma? Ia cinegrafista, né, que filmava, ia o repórter junto, tudo para pegar os dados e coisa, né? Tinha filme do oeste do estado, do sul, de Florianópolis. A maior cobertura sempre era Florianópolis, que é a capital do estado, né? E tem alguma de destaque, assim, alguma cobertura desse tempo? Que ainda era filme? Nós cobrimos, por exemplo, uma tragédia que teve em Lauro Miller, logo no começo da televisão, que praticamente a cidade foi arrasada. Foi enchente? Foi enchente. Cobrimos também uma enchente que dava todos os anos em Porto União. Nos últimos anos não aconteceu mais. Cobrimos as enchentes de Blumenau. Na de 83 e 84, por exemplo, a TV foi inundada. E aí nós montamos uma equipe para transmitir do prédio da então Embratel, ali na Ponta Aguda. Dali transmitíamos para Florianópolis. Ali já era RBS TV? Aí já era RBS TV. E qual era a sua função na época? Nessa época eu cuidava do jornalismo, era coordenador. Esta é a maior cheia dos últimos 50 anos. Nesse exato momento nós estamos filmando uma casa que está sendo arrastada pelas águas do Itajaí-Açu. Prefeitura de Blumenau completamente ilhada. Para vocês terem uma ideia da altura da água aqui na 7 de setembro, eu vou tocar com a minha mão numa sinaleira. Olha aqui, gente. Tá aqui, ó, sinaleira da rua 7 de setembro com Floriano Peixoto. A situação hoje em Blumenau é de 5.000 casas, comércio e indústrias alagadas, 40.000 pessoas desabrigadas. Foi uma cobertura que ficou assim, marcada, né? Houve emoção, né? Muita emoção, porque tanto 83 como 84, que foi a maior cheia aqui no Vale do Itajaí, repetindo o que aconteceu em 1911, que também chegou a mais de 16 metros, foi uma tragédia total. E não apenas em Blumenau, né? Teve a tragédia também no oeste de Santa Catarina. E anteriormente, teve a tragédia do Vale do Tubarão, né? Que praticamente arrasou a cidade. E nessa de 83 e 84 nós instalamos ali na Embratel. Fazia filmagem, usava um barquinho para passear, para ir colher informação e coisa, e depois levava na Embratel e transmitia para Florianópolis. A TV, apesar do prédio ter sido inundado, ela podia mostrar as imagens ainda, porque o transmissor continuava fora d'água, né? E vocês chegavam a se envolver também, não tinha como? Envolvia porque a gente sentia as pessoas passando necessidade, né? Enchente é uma tragédia em qualquer lugar. Aqui em Timbó nós tivemos um problema em 2008, quando deu aquela tragédia na Ilhota e Pomerode. Aqui teve desmoronamento, pessoas morreram. Rodeio também teve desmoronamento, pessoas morreram.
a gente procura levar um pouco de ânimo para as pessoas, mas você, por exemplo, estando dentro de um helicóptero, o helicóptero baixa num determinado local e a pessoa pedindo comida é uma tragédia, né? Tem que baixar a água para ser atendido, né? Tem que baixar a água para ser atendido. São muitas memórias, né? Foram quantos anos de TV ali na RBS? Na TV eu comecei em 1970, né, quando abriu a TV, que foi no dia da fundação de Blumenau, em 2 de setembro, e permaneci na TV até 92, né, quando já estava na RBS. Depois eu saí, mas eu teve um período que eu me ausentei de televisão e rádio. Eu trabalhei numa agência de notícias. Internacional? Internacional, a antiga UPI, United Press International. Eu cobri Moçambique, Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e Cabo Verde. São países de língua portuguesa que, a partir de 70, ficaram independentes de colônia portuguesa. Então eu fui lá e fiz reportagens escritas para essa agência. Na Angola, a família que tomou o poder lá, até hoje comanda, família Santos. O patriarca morreu agora na Espanha. E eles eram ligados a Cuba. E no interior tinha um cidadão chamado Jonas Savimbi, que era ligado aos americanos. Ele era um guerrilheiro, mas sustentado pelos Estados Unidos. Eu fui lá, me levaram lá. Eu tive que passar por mata, tive que passar por campo, uma hora fechava a vista minha para não saber onde é que estava e fui lá no Savimbi. E o Savimbi lá numa casinha, lá perto de Moçambique, quase na fronteira com Moçambique. Depois de 2 dias de caminhada e coisa, chegamos lá, ele sentado, todo mundo armado com metralhadora, ele com uma metralhadora em cima das pernas aqui. Eu digo, mas o que é isso? Onde é que eu vim cair, né? Aí ele disse o seguinte: tu és o José? Sim, sou eu. Não precisas ter medo. Para ti não faremos nada. Nós queremos acabar com os santos. E ele morreu, coitado. Agora tem o último país que ficou independente, era a colônia de Portugal, que é Timor-Leste, fica lá no Oceano Pacífico. Eu tenho uma missão para ir lá. Daí você saiu da TV, foi para a UPI e depois? Trabalhei na UPI e depois voltei para a TV outra vez, há algum tempo, né? Voltei para a TV, trabalhei também no Jornal de Santa Catarina, onde era coordenador de reportagem, e trabalhei nos Diários Associados em Santa Catarina, quando já estavam em ritmo de falência, né? Já estavam em ritmo de falência. O Jornal de Santa Catarina foi pioneiro em offset no estado. Depois entrou o Jornal do Estado também, que hoje está fechado. E era um jornal assim que cobria no estado? O Santa Catarina cobria todo o estado. Eram levados jornais até Lages, de veículo próprio, e ali colocados num ônibus para ir para o extremo oeste, para Joinville, para Florianópolis e para o sul do estado. Na época ele não pertencia à RBS, né? Era de um grupo de empresários? O mesmo grupo que fundou a TV, o Dr. Wilson Melro, o Flávio Rosa e o Caetano de Figueiredo é que fundaram o Jornal de Santa Catarina. E lá veio coordenar o jornal esse jornalista que era o Nestor Fedrizzi, que já atuava na televisão. Você teve uma atuação também de coordenadoria de eleições, não teve? Isso foi no tempo da RBS, quando ainda se votava em papeleta, aquela com X, né? A RBS já tinha feito isso no Rio Grande do Sul, uma central de eleições. A gente contratava, eu fui coordenador de eleições no interior do estado, com exceção de Florianópolis. Então percorria as zonas eleitorais. Naquele tempo tinha 70, 80 zonas, que compreendia vários municípios, e a gente contratava 5, 6, dependendo do número de eleitores, contratava pessoas para colherem os dados na mesa escrutinadora e por telefone mandar para Florianópolis, onde era montado um esquema para ouvir, anotar e entregar no computador. Se conseguia naquela época, com esse trabalho, uma previsão de 10 dias antes do resultado oficial. E geralmente batia com o resultado oficial. Na sequência eu voltei para o rádio, né? De que região? Aqui em Timbó, a rádio FM 92.7. Aí eu voltei lá. E tem uma coluna no Face, onde eu publico notícias com opiniões,
tanto minhas como outras. Eu já vivi tanto que tem muita opinião, né? Mas nem todas podem ser colocadas, né? E agora resolvi parar com a rádio. Colaboro ainda, né? Vejo alguma coisa que vale a pena, eu gravo e levo lá para eles. Você é conhecido como um jornalista de muitas ideias, de pautas, no estado inteiro. É que eu percorri, né, Leninha, todo o estado, os 200... Eu acho que só tem um município, que é o que tem a menor população do estado, que eu não conhecia, os outros todos eu conheci. E tem pessoas que eu conheci lá também, né? Pessoas que trabalharam no esquema de eleições ou pessoas que por reportagem eu estive lá. Eu estou praticamente completando 64 anos nisso. E eu adoro fazer notícia, adoro colher notícia. Que dica você daria para os que estão começando hoje? Principalmente ler e procurar conhecer a área onde vão trabalhar, a área econômica, a área policial, a área comercial, a área de prestadores de serviços, conhecer um pouco da história daquela comunidade, né, para não cometer erros, né? Por exemplo, eu tenho visto na televisão eles dizerem que em Timbó, no Alto Vale do Itajaí. Timbó não é Alto Vale, Timbó é Médio Vale do Itajaí. Nós temos Foz do Itajaí, Médio Vale e Alto Vale do Itajaí. E eles dizem que Timbó, Rodeio, Indaial é Alto Vale do Itajaí. Outros chegam a colocar município da Serra como aqui no Vale também, né? Então tem que ler, procurar um pouquinho da história, dos fatos geográficos de Santa Catarina. E você acha que hoje, com toda essa tecnologia, a rua ainda é o melhor lugar para se conseguir as melhores matérias? É o melhor local. É o melhor local, porque você caminha na rua, você vê, aquilo ali dá uma notícia. E isso tem que colocar na cabeça de quem escolhe a profissão de jornalismo. Ele não é só jornalista nas 6 horas que ele trabalha, ele é jornalista 24 horas, porque o que ele vê hoje pode ser matéria amanhã. É um estado de espírito, jornalismo. Exato, é o estado de espírito, né? O estado de espírito. Você passando na rua, você indo num restaurante, você indo numa loja, você indo no mercado, você vê fatos que podem ser transformados em notícia, né? Jornalista também não se aposenta, você diria? Não, eu acho que não se aposenta, E o meu irmão, o Nelson, o Nelson já falecido, ele sempre dizia o seguinte, que o jornalista ou a jornalista, eles são casados com mulher viúva viva, com ele vivo, porque ele nunca está em casa. Ele nunca está em casa. Eu, por exemplo, quando viajei para a África, eu fiquei 6 meses, 8 meses fora de casa. Quando voltei, os filhos perguntaram onde é que o papai esteve. Aí tive que explicar. Hoje em dia vivo sozinho, perdi a última companheira, mas vivo sozinho e vivo muito bem. Tenho os filhos que me assistem, não preciso assistir porque o papai continua em forma ainda, né? Ele está em pleno exercício de sua atividade, não está gagá ainda, porque muita gente acha que o jornalista com bela idade ele vai estar gagá. Não está. Eu continuo lendo, continuo escrevendo, continuo dando sugestão. E o seu irmão também foi de rádio, né? O Nelson, ele começou em rádio em Rio Negrinho. E aí veio para Brusque, de Brusque foi para Itajaí, depois de Itajaí dirigiu a Rádio PRC4 em Blumenau. Mas daí já no setor de entretenimento. Ele tinha um programa chamado Picape da Frigideira. Ele batia num prato de toca-disco e todo mundo pensava que era uma frigideira, mas não era. Ele contava histórias, ia nas casas, entrevistava a mamãe, entrevistava a dona de casa, como é que era fazer a comida, como era que era isso, como era aquilo. O que a gente poderia falar do comparativo que você faz das décadas de 60, 70, 80 no jornalismo e hoje? O que tem de ponto positivo e negativo hoje em relação àquela época? Naquela época era difícil, você tinha determinada informação que você procurava e não conseguia. A pessoa chegava e dizia para ti, aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Se você divulgar, eu digo que é mentira. Se negavam a prestar informação. Hoje também acontece isso, né? Acontece muito isso de a pessoa não querer revelar o fato. E aí você tem que trabalhar, né? Era difícil naquela época.
Hoje você vai com a televisão em qualquer lugar e transmite. O rádio também transmite. Agora tem muita notícia falsa, né? Nas redes sociais, muita coisa, muita gente dando opinião sem conhecer o fato, né? Sem conhecer o fato. O que é ser jornalista, que você diria? Ser jornalista é conhecer a história e relatar o que acontece. E eu poderia dizer, para encerrar, o seguinte: eu sou de um tempo, Leninha, em que o tempo não contava o tempo, porque se o tempo fosse contar o tempo, não haveria tempo para contar o tempo.